Bom, senhoras e senhores, mais uma análise de edital e agora nós vamos falar sobre a Santa Casa de Belo Horizonte, tá? Lucas, vamos dar play aí? Sejam bem-vindos, a gente vai seguir o nosso formato padrão de informações gerais. Eu te falo o que mudou de um ano para o outro no edital e vou te apresentar também um detalhezinho do que mais cai na prova e o Pedro finaliza com um pouquinho do currículo da Santa Casa de BH. Vamos lá então? Com relação às inscrições, começam em breve, dia 16/9, até às 17 horas do dia 8 de novembro. Mas claro, não deixa para o dia 8, você nem precisa saber essa coisa de horário que você tem que fazer antes. Tá? Taxa de inscrição, a bagatela de R$ 750, ou então a metade do preço para quem é candidato cotista do SESU e ProUni, tá? Daí paga metade. A banca IBGP não mudou com relação a isso, quantidade de vagas 99 para acesso direto e 61 com pré-requisito. A data da prova, deixa anotado, dia 30 de novembro, início às 14 horas. A duração da prova é um tempo bem tranquilo para fazer, são 4 horas de duração e a prova é aquela prova de 75 questões, ABCD, e é composta essa primeira fase com a prova teórica, ela tem um peso de 90% e uma segunda fase com peso de 10%, algo, enfim, normal, né, nas demais instituições. Os recursos contra o gabarito vão ali do dia 2 e 13 de dezembro e o resultado final até dia 14 de janeiro. E eles colocam um local de prova, vai ser em BH, Belo Horizonte, mas não especificam exatamente BH, Minas Gerais, né, não especificam o local ainda. Colocando aí na tela para vocês quais são as vagas disponíveis. Anestésio, a gente tem 9 vagas, cirurgia geral são 8, clínica médica 24, dermato 4 vagas, neurocirurgia 3, oftalmo 12 vagas, orto 6 e aí tem algumas outras, pediatria, rádio, enfim. Agora, com relação às mudanças, nós não tivemos mudanças importantes. Os editais são muito similares um ao outro, mudou a questão de valor. Ano passado era um pouquinho mais barato, 695, mas foi pouca mudança, tá? Agora, com relação ao que mais cai na prova de Santa Casa de BH, a gente vai separar por grande área, começando por clínica médica, então os assuntos mais cobrados. Diarreia e parasitoses em primeiro, junto com doenças inflamatórias intestinais. Então você vê que em primeiro já representa para a gente essa importância muito grande que a gastro tem aqui dentro da Santa Casa. Além disso, a parte de cardiologia é igualmente importante. Toxicologia está em segundo lugar como tema, mas em terceiro tem vários de cardio, como insuficiência cardíaca, a parte de arritmias, hipertensão arterial, enfim, de maneira importante. E indo para a parte da cirurgia agora, de temas mais importantes. Primeiro, pós-operatório. Em segundo lugar, abdômen agudo inflamatório, que é algo muito importante para a prova. Doença da vesícula e das vias biliares. E por fim, hérnias inguinofemorais, a parte de pré-operatório. E aqui numa análise qualitativa que a gente faz lá no quadro do Descodificando a Banca, que é um quadro dentro do código, que é o nosso preparatório de reta final, o professor de cirurgia fez uma brincadeira com vocês, faz uma brincadeira que a prova da Santa Casa de BH, ele gosta de gastro BIM, BIM. E o que é isso? É jogar condições de gastro e saber se você sabe diferenciar as características para algo benigno ou para algo maligno, B e M. Então, por exemplo, ele traz algo de esôfago e ele quer que você diferencie quais são os elementos que fazem aquilo ser uma condição maligna ou então uma condição benigna. Ele te dá uma condição do estômago, por exemplo, uma úlcera, para você diferenciar se aquilo pode ser só uma doença ulcerosa péptica ou se aquilo pode ser um adenocarcinoma gástrico, de novo, estômago B e M. É essa brincadeira que a gente faz, fica aí para você de dica para a cirurgia. Além disso, na parte de GO, predomina que sangramento uterino anormal é o assunto mais cobrado de todos, seguido por sangramentos de primeira metade e em terceiro você tem climatério, osteoporose, doenças hipertensivas da gestação. Mas algo que é importante, que não é tão comum nas outras provas que a gente trouxe aqui para vocês, é a parte de POPQ, que gosta de cair bastante na Santa Casa de BH e é algo que a gente tende a escantear, a não estudar com tanta frequência quanto os demais assuntos. Mas aqui você não pode ir para a prova sem saber o POPQ. Pediatria, disparado, campeão doenças exantemáticas, e eu já te falo qual doença exantemática é mais importante. Segundo lugar, crescimento e desenvolvimento. Em terceiro, você tem imunizações, infecções das vias aéreas inferiores. E qual doença exantemática que mais cai? Que eles adoram cobrar. Porque, doença exantemática caiu em 2018,
19 eles pularam, mas caiu em 20, 21, 22, 23 e 24. Ou seja, praticamente todos os anos, nos últimos 7 anos, caiu doenças exantemáticas. E o mais importante é Kawasaki. Eles adoram Kawasaki. Ano passado caíram 3 questões de Kawasaki, só ano passado. Em 2023 também caiu. Em 2021, 2020. Então, é uma análise qualitativa que a gente faz lá no quadro do código, trazendo aqui para você essa dica. Bom, finalizando com relação à preventiva, predomina a atenção básica em primeiro, seguido de SUS e bioestatísticas. Dentro de atenção básica, algo que eu quero que você leve para a prova, que você tem que lembrar, é aquela parte de atributos essenciais da PS. Que você saiba a questão de definição de integralidade, de coordenação do cuidado, de longitudinalidade, tudo isso tem que estar bem fresco e bem esclarecido para você. Combinado? Então esse é um raio-x aí da prova da Santa Casa de BH. Bom, vamos falar um pouquinho sobre currículo, tá? Mas eu vou te dar algumas dicas importantes. Prova da Santa Casa de BH é uma prova mais rápida, mais direta, 75 questões. É uma prova muito boa, eu gosto, eu adoro a prova. E a dica é, você que é de fora, pensa em prestar Santa Casa de BH, você vai se inscrever no combo. Todos os anos, Santa Casa de BH é um dia antes do PSU Minas. E por que eles fazem isso? Justamente para pegar você que é de fora. Então, Santa Casa de BH, dia 30 de novembro, PSU Minas, dia 1º de dezembro. Eu sugiro, se a especialidade... São poucas especialidades que não batem, tá? Que não tem... Que tem numa e tem noutra. Mas se você for prestar PSU Minas ou for prestar Santa Casa de BH, a dica é, faça as duas, tá? Uma num dia, a outra no outro. Prova em BH, tá? Bom... Importante porque você já vai estar lá, já mata 2 coelhos com uma cajadada só, aumenta a possibilidade de passar. Vai gastar um dinheirinho, porque são provas caras, mas enfim, vamos falar da análise curricular. A análise curricular é muito semelhante à análise do PSU Minas, é uma análise muito mais detalhada, tem alguns critérios objetivos, então eu quero que você preste muita atenção. Diferente do que você está acostumado aqui, eles dividem em 4 grandes blocos, tá? Então você vai perceber que ele coloca dentro dos critérios o primeiro grande bloco, que é formação, que tem um valor máximo de 4 pontos. O segundo grande bloco vem experiência acadêmica profissional, também mais 4 pontos. O terceiro grande bloco vem a parte de experiência de pesquisa, que vale 2 pontos, totalizando 10. Mas Pedro, você falou 3 blocos, já deu 10 pontos, que vale 10 pontos e 10% da prova. Qual que seria o quarto bloco? O quarto bloco, já vou falar dele, é a bonificação, Provab, residência da família e comunidade, enfim. O que precisa para você ganhar os 10% sob a nota de todas as fases? A comprovação está escrito aqui, ó, comprovante de participação no programa e página da publicação no Diário Oficial da União. Dica que eu vou te dar. Para você, muito aluno, às vezes entra com mandato de segurança, entra com processo para ter a validação disso aqui. Dentro do mandato de segurança, dentro do processo, a dica que eu vou te dar é que já pede para que o nome esteja no Diário Oficial da União. Porque mesmo que você tenha liminar que vale, se não tiver no Diário Oficial da União, segundo o edital, eles não vão aceitar. Aí você vai ter que entrar com um novo processo. Então já estou sugerindo até para alguns advogados que eu conheço, alguma coisa, já na hora da petição de fazer, você que quer garantir em provas que teoricamente não aceitam, já fala para ter a liminar e já publicar direto no Diário Oficial da União para não ter estresse, beleza? Tranquilo? Então é o comprovante de participação e página da publicação. Agora vamos falar. O edital muito bem escrito, muito bem detalhado, tá? Então você vai ver que na formação ele vai colocar aproveitamento curricular, proficiência em língua estrangeira, pós-graduação lato sensu, que é residência ou especialização, pós-graduação stricto sensu, que é doutorado ou mestrado, completa aí os 4 subitens da categoria 1. Quando a gente vai para o item 2, vem experiência acadêmica e profissional, vem monitoria, estágio extracurricular, tá? Esse estágio extracurricular é duração de no mínimo 6 meses, vocês vão ver aqui, participação de projetos de extensão, eventos científicos e liga acadêmica e participação em eventos normais como congresso, fórum, essa parte toda.
tá? Dica que eu vou te dar que muita gente confunde. Presta atenção. Aqui ele fala assim, ó. Caso o candidato apresente documentação que exceda a pontuação máxima de cada item, os pontos excedentes serão desconsiderados, prevalecendo a pontuação máxima de 4 pontos. Presta atenção. Muita gente que nem sabe o que fala confunde isso aqui. Pedro, eu posso apresentar, por exemplo, mais de um certificado válido em cada item? Pode. Beleza? Você tem 3 certificados válidos, mas se você já tem a pontuação máxima, eles não vão aceitar os outros, você já tem a pontuação máxima. Então não é porque você tem 3 certificados no item 2C, que teoricamente o somatório deles seria 1,5 ponto, não vai valer, porque a pontuação máxima daquele item é de 0,5 ponto. Agora, muita gente confunde, Pedro, eu preciso dar a quantidade certinha. Eu preciso, se eu mandar mais, eles vão cancelar o item? Não, eles vão desconsiderar o que excede. Eles não vão desconsiderar porque você mandou 3 certificados válidos. Então cuidado com isso, tem muita gente que coloca linguiça na cabeça, falando que banca desconsidera se você mandar mais certificados do que está lá. A dica que eu vou te dar clássica nisso é, Pedro, eu tenho um certificado, eu sei que vale 100%. Ele vai validar. Beleza, mas eu tenho 3 naquele item. Manda só um, para não ter estresse para o avaliador. Eu já fui avaliador, eu já vivi os 2 mundos, sei o que estou falando. Não, Pedro, eu não sei se ele vai valer 100% certificado, estou na dúvida. Aí manda os 3, porque se ele desconsidera um, o outro vai considerar e assim sucessivamente. Só existem 2 provas no Brasil que eu conheço, e olha que eu trabalho com isso há 7 anos, que desconsideram que eles podem zerar o item porque você manda certificado a mais. Santa Casa de BH não é uma delas, tá? E aí depois vem o último item, que é experiência e pesquisa, publicação de livro, tudo. Tá bom, dica que eu vou te dar, leia tudo com calma. Leia tudo bonitinho. Depois da avaliação documental, eles falam item a item, bem explicado, quais são os documentos que são válidos, como que tem que saber. Então, leia isso com calma, que é muito importante. Bom, lembrando para você que vai prestar prova e às vezes, se não der certo, está pensando em ter um direcionamento individual, personalizado, as vagas do processo seletivo da mentoria de 2025 já estão abertas. Eu vou deixar aqui o link. E é isso. Um abraço e até a próxima. Lucas, despede do pessoal aí. É isso que o Pedro falou. Santa Casa de BH é uma das nossas especialidades aqui dentro do código. A gente foca em algo individualizado. Então, se você precisar de um direcionamento, a gente vai estar aqui para te ajudar. E qualquer dúvida, estamos à disposição também. Grande abraço, bons estudos nessa reta final e até a próxima. E só lembrando aqui mais uma coisinha que eu esqueci de falar. A primeira colocada para dermato do ano passado, a Luciane, foi nossa aluna. Eu também tenho um podcast com ela que a gente gravou. Aluno real, não gênio, igual você. É residente lá de dermatologia. Temos vários alunos, mas eu lembrei agora dela, que foi a primeira colocada. Vou deixar aqui o podcast também para você assistir, que dá uma motivação, uma garra muito grande. Um abraço e até a próxima.